Olá, Gretel, Rafael, agora sim, Andréia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou chamar já o Jorge. Olá, Jussiara, tudo bem? Leila, Flávia. Oi, Jorge. Olá, boa tarde. Olá, Janaína, que está entrando. Mário. Oi, Flávia. Sim, eu vou tentar no final colocar a salva, né? É a primeira vez, mas eu acho que no teste eu já consegui visualizar lá a função ao final da live, a gente tem como salvar, né? Jorge, tudo ok? Ouvindo? Tudo ok? Tô ouvindo. Começou um panelaço agora, furadeira, mas tudo Começou. Eu bem. separei aqui também, se fosse o caso. Estou aqui na live, mas ao mesmo tempo com a TV um pouquinho ligada. Não, eu tô deixando tudo desligado aqui. O Lucas entrou. Estou vendo aqui pessoas conhecidas e queridas entrando na live. Rosângela. Sim, havia a Greta, havia a Flávia, né? A Tsumi. Bem, eu vou só esperar uns 5 minutinhos para poder contextualizar aqui a proposta. Vou tentar aqui, Jorge, enquanto isso, escrever para ficar um comentário fixo. Tá. Estou tentando aqui e não consegui. Saiu. Conversa sobre ensino de línguas. Mas eu acho que, assim, pelo que eu vi nos tutoriais, tinha que clicar sobre o que está escrito para tentar fixar. Alguém sabe, gente? Eu não consegui não, Jorge. Não? Quem sabe na próxima. Tentando, vai aprendendo. É. Bem, pessoal, uma boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença aqui na live. Eu queria, antes de apresentar o nosso convidado, o professor Jorge, eu queria explicar um pouquinho o propósito, a ideia dessas conversas que vão começar a partir de hoje. Este semestre de 2020, no início deste semestre, eu iniciei como docente da pós-graduação em Letras Neolatinas, Estudos Linguísticos de Língua Espanhola, que esse é o nome do programa, Letras Neolatinas, e iniciei no dia 9 de março a disciplina de Linguística Aplicada, Linguística Aplicada e Estudos Hispânicos. Tivemos um encontro e aí se instalou esse cenário que todos estão vivendo, bastante preocupante, né, que é o cenário da pandemia do Covid-19. E aí, por conta disso, as atividades da UFRJ foram suspensas, e da última semana para cá, parando para pensar, eu achei que seria interessante manter o diálogo, o debate, aproveitar, na verdade, alguns dias para conversar com colegas, pesquisadores, para colocar em prática leituras do curso. Na verdade, é uma disciplina que tem a proposta de discutir blocos da linguística aplicada, um bloco de políticas linguísticas, um bloco de formação de professores, um bloco de questões relacionadas à narrativa e perspectivas críticas, bloco relacionado a raça, gênero e sexualidade, e aí tentar trazer para a live uma extensão do que os alunos ainda vão discutir nos encontros presenciais e nas aulas. Então, esse é o propósito da live, do bate-papo. Tá? E aí, para iniciar, eu resolvi convidar o meu amigo, meu colega, professor Jorge Rodrigues, do Instituto Federal de São Paulo. Jorge, eu tinha esquecido de colocar o cronômetro para saber quando estiver próximo aí os 60 minutos, né? Sim.
E aí, assim, desde já eu agradeço bastante ao professor Jorge. E aí eu vou explicar aqui como a gente pensou da logística do bate-papo e apresentar também um breve currículo do Jorge. Eu pensei o seguinte, na verdade eu farei uma apresentação do Jorge, o Jorge vai ter aí uns 20 a 25 minutos para colocar as suas questões. Pretendo dialogar com ele após esse minuto, esse período, né, que ele vai expor a sua ideia. E também a gente vai responder perguntas do público, tentando responder as proposições que forem colocadas aqui. Eu só peço assim, uma certa paciência, que para mim e para o Jorge é algo novo, então eu vou ter que estar atento também aos comentários aqui para poder registrar, para poder voltar e pedir desculpas desde já com os problemas de uma live, problemas que podem acontecer, conexão cair, travar, mas de qualquer forma a gente tenta retornar. Então, o professor Jorge, ele é doutor em letras pela USP, do programa de Língua Espanhola e Literaturas, é mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp, tem a graduação em Letras pela USP, é professor do Instituto Federal de São Paulo e é presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo já por 2 mandatos. Atua na área da análise do discurso, da glotopolítica, de material didático e formação de professores. E para o primeiro encontro, para a primeira conversa, decidi eu trazer um tema que é também meu tema de interesse, meu tema de pesquisa, um tema que estaria presente na disciplina do curso, né, da pós, que é o tema do ensino de espanhol na rede federal. O Jorge vai esclarecer o que a gente está chamando aqui, ou melhor, o que ele vai abordar sobre essa rede federal, mas eu só queria sinalizar para quem é de fora que a gente tem, na verdade, alguns momentos da presença dessa língua. Um pouco antes e durante o Mercosul, depois da lei do espanhol, da 11.161, que gera uma certa presença, uma certa invisibilidade ao mesmo tempo, e já há momentos posterior aí à MP e à lei 13.415 da reforma do ensino médio. Então, o Jorge vai acabar falando sobre questões também pertinentes a esses 3 momentos da fala, ok? Então é isso, Jorge, obrigado pelo aceite de ser o primeiro. Obrigado, Antônio, primeiro pelo aceite, né, pelo convite de participar dessa live e também pela apresentação. Também vai ser minha primeira live nesse esquema, né, então também me antecipo pedindo algumas desculpas. E, bom, sobre o tema de hoje, eu queria muito relacionar o ensino de espanhol com a especificidade da rede federal no nosso país, né? A rede federal, ela é uma rede muito interiorizada e, né, capilarizada por todo o Brasil, com mais de 600 campi, e também uma especificidade em relação a tanto as escolas técnicas de ensino médio quanto as universidades, pelo fato de que ela reúne desde o ensino médio integrado ao técnico até a pós-graduação, passando aí pelo ensino superior, licenciaturas, bacharelados e cursos técnicos concomitantes, ou seja, aqueles que quem já é formado pode realizar. Então, nesse sentido, eu gostaria de dividir a minha fala debatendo um pouco, né, sobre a presença do espanhol nos contextos majoritários da rede federal, que seria ou do ensino superior, né, considerando aí os bacharelados, licenciaturas e cursos de formação, e do ensino médio, pensando também na sua relação com as disciplinas do currículo médio e o técnico, né? Pensando no ensino superior, eu vejo muita similaridade com o que acontece com o debate da internacionalização do ensino superior no magistério superior das universidades. Ou seja, há uma cobrança institucional por uma internacionalização, que seria permitir uma mobilidade acadêmica, permitir que disciplinas sejam oferecidas em língua estrangeira, permitir que haja o recebimento de alunos estrangeiros. Porém, esse debate está muito pautado pelo monolinguismo do inglês, né? Muito como o Rainer Henrique Hamel discute, né? Nesse sentido, né? O monolinguismo do inglês nas ciências. E também como alguns estudiosos têm colocado como
em relação a esse sentido, né, de como há essa primazia do inglês em relação à circulação de saberes relacionados à ciência, né? Isso tem muito sentido quando a gente começa a pensar nos rankings de avaliação das universidades, né? De como esse ranking avaliza a produção acadêmica, né? E quais meios e quais revistas se devem publicar os seus trabalhos, né? E nesse sentido, eu acho que cria-se uma dificuldade pelo fato de que o Instituto Federal, a rede federal, pela sua especificidade de se articular muito com necessidades locais, né? Os cursos geralmente são pensados em relação às necessidades locais de onde estão inseridos, né? Isso acaba criando uma dificuldade pelo fato de que muita da produção acadêmica produzida nos institutos federais talvez não compartam com os temas discutidos hegemonicamente pela ciência em outros países, né? Então, por exemplo, a gente está vendo agora nesse problema da Covid-19 quanto que alguns campi dos institutos federais têm conseguido produzir álcool em gel, máscaras, conforme a necessidade local, né, em que esses campos estão inseridos. E os cursos desses campos também estão pensados conforme essa configuração, né? Então, a minha discussão seria, o espanhol, nesse panorama, ele seria muito propício numa articulação que se poderia realizar com os países hispanofalantes que vivem e possuem os mesmos problemas econômicos e sociais, né? Ou seja, criando-se uma rede de articulação, uma rede de colaboração científica, uma rede de colaboração mútua entre essa rede federal inserida em diversos contextos sociais e econômicos do nosso país, com essa diversidade também presente na América Latina, se poderia aí construir, né, uma rede colaborativa, né, que corresponderia aí ao anseio e à necessidade de intervenção necessárias na sociedade, né? Então, eu veria que o espanhol, nesse contexto, e assim como o português também, né, seriam muito viáveis como possibilidades de interlocução de um multilinguismo que permitiria aí construir uma rede colaborativa e acadêmica de maior efetividade, né? Nesse sentido, isso não tem sido realizado justamente pelo fato de que há uma imposição do inglês como uma língua de saber, uma língua franca, uma língua de circulação científica hegemônica, né? E também por movimentos glotopolíticos, ou seja, do Estado Nacional, do Estado brasileiro, que tem minado aí o espaço de circulação da língua espanhola e promovendo aí o monolinguismo do inglês, né? A gente pode ter como exemplo clássico a própria Base Nacional Comum Curricular. Então, esse privilégio do inglês, não querendo deslocar a importância do inglês, mas ressaltar a importância que o inglês tem, mas pensar também num outro contraponto, né? Isso tem muito a ver com um contexto político que hoje nós não temos como proposta, né? Justamente por termos um governo de forte caráter neoliberal, que está a favor de posições econômicas hegemônicas e que vê como posições de aliança lugares como os Estados Unidos e a Europa, né? Então, nesse sentido, pensando então o espanhol nesse contexto, né, como língua de saber e como língua de conhecimento, de acesso a conhecimentos, né, eu discuto então que
seria muito, de muito valor, né, que se pensasse o espanhol como uma possibilidade outra de produção de saber, né? Como eu coloquei anteriormente, com uma possibilidade de aliança com produções acadêmicas que também acontecem nos países hispanofalantes, países esses de maior semelhança com muitos dos problemas que nós vivemos, né? Como eles também vivem, e também ambos como lugares de posições deslocadas da hegemonia cultural e econômica mundial, né? É o que o Boaventura de Souza Santos diz sobre as epistemologias do Sul, né? Valorizar um pouco os saberes produzidos localmente, permitir que esses saberes tenham voz, né? Visto que nessa hegemonia, nesse monolinguismo imposto pelo inglês, haveria então temas que circulam com mais facilidade e que deslocam a produção acadêmica produzida em nosso país, já que nós não temos tanta aderência a essa produção acadêmica que ocorre em outros países, né? Então, haveria, né, como possibilidade, uma valorização do saber produzido aqui em nosso país, assim como nesses países também de hispanofalantes, ao mesmo tempo que permitiria, né, uma maior circulação, uma maior identificação e a construção de uma rede colaborativa de maior efetividade, né? Pensando então nesse contexto do ensino superior. Jorge, você já quer que eu faça alguma intervenção ou... Deixei como possibilidade, mas posso seguir, né? Ok. Se está dando para acompanhar, tá tranquilo? Sim, sim. Eu acho que Sim, as pessoas estão... Acho que estão acompanhando, tá tudo certinho, sim. Perfeito, perfeito. Bom, pensando então pensando então no outro lugar de trabalho do ensino espanhol na nossa rede federal, que seria o do ensino médio, eu vejo apesar do espanhol não estar presente na Base Nacional Comum Curricular enquanto componente, apesar do preferencialmente presente ali na lei do ensino médio, né? A gente pode pensar de como o inglês está sendo proposto pela Base Nacional Comum Curricular, também seria uma possibilidade de trabalho do espanhol no ensino médio, né? Não sei qual é a realidade de outros campi ou de outros institutos federais, mas em São Paulo há um deslocamento do espanhol da grade curricular. Se pensarmos na época da Lei 11.161, já era uma configuração muito difícil pensar o espanhol como obrigatório. Então, no Campo São Paulo, por exemplo, o espanhol nunca foi obrigatório. Ele sempre entrou como uma língua optativa oferecida no contraturno, né? E hoje, com a promulgação da Lei 3.415, desculpa se eu estou citando o número errado, mas da Lei do Ensino Médio, né? O espanhol é retirado da grade curricular e esse movimento também de retirada do espanhol tem sido combatido pelos professores de espanhol em diversos campi, mas com uma certa resistência dos gestores das unidades. Então, no Campo São Paulo, a gente conseguiu manter o espanhol como língua optativa, oferecida no contraturno, o que gera já uma certa dificuldade, porque os alunos têm que ficar um horário a mais do horário normal do seu curso, e contar também com uma possibilidade de que os alunos não tenham outras atividades marcadas no mesmo horário. Bom, então, dada essa dificuldade, pensar o ensino de espanhol numa proposta multilinguística, né, pensando no multilinguismo também no ensino médio, seria também construir um paralelo com essa importância do espanhol no ensino superior que eu discuti antes, né? Ou seja, qual seria a validade de uma defesa do ensino de espanhol no ensino médio? Justamente ser uma língua de interlocução, ser uma língua de acesso a saberes construídos
em realidades muito próximas à brasileira e num contexto muito próximo geograficamente, né? E ter acesso a saberes que outras línguas talvez não permitiriam, né? Aí eu penso na própria similaridade dos processos históricos de formação dos países da América Latina, né? Processos de formação histórica de forte intervenção colonial, de desvalorização dos saberes locais, de imposição de saberes produzidos desde a Europa, né? Então, pensar o espanhol como uma possibilidade de outra discussão desses temas e de pensar o espanhol como uma possibilidade de identificação das nossas mazelas, dos nossos problemas, assim como de um problema e de mazelas que também são vistos em outros países, como o que acontece na América Latina, eu acho que é uma defesa muito interessante, né? É só a gente pensar, por exemplo, nessa crise da pandemia que a gente está vivendo agora, né? A gente vê como que cada país da América Latina tem lidado com a doença, já é uma possibilidade de discussão de como cada territorialidade, cada país lida com certos problemas, né? Então, pensar a língua espanhola nesse contexto de discussão de como uma outra possibilidade de visão do mundo, ela é muito interessante e isso pode se articular com as demais disciplinas do currículo, né? Então, pensar a formação histórica, a formação geográfica, a configuração geográfica, a economia, pensar como a política se coloca nesses espaços, como os problemas sociais são resolvidos no nosso país e em países de língua espanhola, são possibilidades de articulação do espanhol com as demais disciplinas e uma força da sua presença no currículo do ensino médio, né? Isso tem muito a ver com a proposta da BNCC, pelo menos a que ela é pensada para o inglês, quando ela pensa em discutir, em propor eixos, né, eixos estruturantes para a proposta do ensino do inglês, né? Então, vou usar uma colinha aqui, que eu peguei, né? A BNCC, ela propõe como eixos estruturantes para o ensino de inglês as habilidades da oralidade, da leitura, da escrita, os conhecimentos linguísticos e a dimensão intercultural, né? Os que defendem essa proposta de trabalho dizem que seria um deslocamento de práticas específicas relacionadas a certas habilidades e pensar a língua como um todo, né? Se a gente for pensar que essa possibilidade de trabalhar a língua como um todo em relação ao espanhol seria muito propícia nesse deslocamento de saberes hegemônicos impostos desde uma posição europeia, de um eurocentrismo, para pensar problemas nossos, particulares específicos, eu acho que é uma proposta muito rica, né? Assim você pode discutir sociedade, você pode discutir formação social, você pode discutir formação histórica, você pode discutir valores, cultura, como a cultura ela não pode ser dissociada da língua, como a língua ela possui uma materialidade marcada historicamente, discursivamente, né? E tendo acesso a esse arcabouço é uma possibilidade de outra de interpretação do mundo, né? Então, nesse contexto do espanhol no ensino médio, eu não vejo tanta distância em relação ao contexto anterior que eu coloquei quando tratei de que o espanhol no ensino superior é uma possibilidade de construção de uma rede colaborativa, né, científica e econômica, por que não, para poder pensar as mazelas comuns que nós vivemos, pensadas todas elas a partir de uma posição colonial, né? Isso é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, materiais didáticos que impõem uma certa visão de mundo, né? Então, pensando no ensino médio, aqueles temas comunicativos clássicos, né? De mostrar a família, uma família específica, excluindo outras famílias, né? Famílias monoparentais, famílias com pessoas do mesmo sexo, por exemplo,
ou pensar relações de trabalho como as relações de trabalho validadas pelo mercado, ou a vestimenta como aquelas que a gente pode comprar em qualquer loja de departamento, né? Se a gente for pensar o espanhol nessa articulação de saberes locais, você permitiria, então, uma discussão sobre temas específicos da realidade desse aluno que muitas vezes não comparte com essa visão comercial e globalizante, né? A gente está vivenciando isso nesse momento, né? Tem alunos que não têm acesso à internet, né? Então, não se pode banalizar que todos tenham as mesmas formas de vida, as mesmas formas de consumo, as mesmas formas de acesso aos saberes, né? Então, qualquer materialidade discursiva, como um gênero, como uma notícia de jornal, um conto, uma peça de teatro, um romance, são possibilidades de abordar aí contextos sociais, históricos específicos, né? E uma possibilidade de trabalhar esses eixos todos em conformidade como a BNCC propõe, né? Ou seja, que conhecimentos linguísticos podem ser abordados num determinado gênero discursivo, que possibilidades de escrita podem ser derivadas a partir da leitura de um gênero específico, que leitura se pode fazer, leitura social, leitura histórica, política, de um determinado gênero, que habilidades outras podem ser abordadas, que possibilidades de diálogo cultural se pode estabelecer a partir de um determinado gênero, né? E isso estaria, então, em conformidade com uma proposta de educação cidadã, de uma formação cidadã, que eu vejo que não pode ser deslocada da formação que se espera de um aluno do ensino médio, né? E mesmo que nós abordemos um viés muito específico do ensino de línguas, né, muito conectado a saberes específicos de uma carreira, a gente tem que pensar também que discutir a língua nesse contexto, ela também vai trazer um outro contraponto, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em textos específicos, né, de uma determinada carreira e pensa o ensino de línguas dentro desse contexto, pensando, por exemplo, o espanhol para cursos de turismo, por exemplo, né? Também há essa possibilidade de discussão, né? Não é pensar quais são os termos específicos da carreira de turismo na língua espanhola que podem ser úteis, ou quais são o vocabulário relacionado à hotelaria, né? Mesmo nesse viés muito específico, a gente teria espaço de pensar né, essa articulação com uma história, com uma economia, com uma posição social que deslocaria aí posições hegemônicas muito vinculadas a um mundo globalizante, né? Isso para o inglês é mais forte, porque é uma língua considerada uma língua franca e que acaba dando circulação a esses saberes hegemônicos produzidos pelos centros de poder, mas o espanhol também tem um pouco disso, não podemos desconsiderar, né? O Delbage, o José Delbage discute muito isso, né? Fanjul também, né? Essa noção do pan-hispanismo, construído desde uma posição hegemônica da Península Ibérica, né? Da Espanha, né? Como certos saberes são impostos historicamente por uma visão de hegemonia linguística, né? Pensando que toda uma diversidade territorial falaria uma mesma língua, por mais que hoje haja um pouco da desconstrução dessa posição, o espanhol também não estaria deslocado dessa questão hegemônica que ocorre no inglês, lógico. Não, né? Essa é uma problematização que a gente deve fazer também. Entretanto, por ser uma língua que também circula, né, em territorialidades muito próximas à nossa, tanto geograficamente quanto de formação histórica, né, eu vejo que aí seria, então, a riqueza do espanhol dentro de um panorama em que se valoriza um multilinguismo, né?
Então, é nesse sentido que eu vejo como uma discussão muito interessante, pensar, então, um lugar em que se valorize, então, a posição das línguas, né? Não somente o inglês, o espanhol, o português, mas línguas em contato, línguas que circulam nesses espaços, né? A gente vê que há campos dos institutos federais que estão localizados na fronteira e que possuem cursos voltados a cursos bilíngues, né? Voltados para a especificidade local. Cursos, penso também que uma possibilidade de abordagem de línguas minorizadas em contexto como o do Amazonas, do Pará, no Mato Grosso do Sul, seria uma possibilidade também, né? Então, a gente está num espaço apropriado de discussão, de deslocamento dessas posições hegemônicas, né? Pensar, então, a rede federal como um lugar propício a essa discussão, eu acho uma posição muito interessante de defesa e também uma possibilidade de trabalho que não vai corresponder com uma política de imposição linguística que acontece desde posições centrais, como a que tem acontecido agora, que é a de impor o inglês como única língua possível de ser ensinada, né? Isso é uma luta muito difícil, é uma luta árdua. A gente vê que nos contextos, nos micro contextos, vamos dizer assim, a gente sempre vai estar batalhando com legislação, com currículo, com grade horária, com espaço físico, né? Isso acontece muito no Campo São Paulo, por exemplo. Entretanto, a gente tem, por outro lado, um corpo docente de muito gabarito, né? Formado em diversas possibilidades, em diversos campos de saber, tanto da literatura quanto da linguística, em diversos campos da linguística, com seus projetos de pesquisa, com seus projetos com seus projetos que foram desenvolvidos da sua formação, dos projetos que são desenvolvidos agora enquanto professores. Então, nós temos aí toda uma possibilidade de trabalho que eu considero muito efetiva, né? E que condiz muito com a discussão que alguns autores, como Mignolo, como Quijano, trabalham, né, nessa construção da desconstrução de uma decolonialidade do saber, né? E também na proposta que o Sousa Santos coloca de pensar uma epistemologia do Sul, né? Então, nosso trabalho enquanto professores de língua, ele também é uma possibilidade de um trabalho com diversos saberes, né? Desconstruindo, então, aquela visão de que língua é apenas uma norma e possibilitando uma discussão de uma língua com a sua articulação com uma história, com uma formação social, com uma formação econômica, mesmo porque a língua traz, na sua materialidade, todos esses saberes articulados historicamente, né? Então, nessa articulação do ensino com saberes específicos do ensino médio, eu vejo um trabalho muito interessante nesse sentido. Com o ensino superior, também esse trabalho ele é possível de ser realizado. Jorge, quer que eu comente um pouquinho, só para não perder? Podemos discutir. Sim. Bem, então assim, num primeiro momento, eu só queria passar 2 informes que eu acabei esquecendo no início, mais direcionados para os alunos da UFRJ, da didática de espanhol. Então, quem for aluno de didática do espanhol da UFRJ, eu peço, por favor, que coloque nos comentários o nome, pelo menos o primeiro e segundo nome, dizendo aluno de didática, porque vai ser um acordo, vão acabar ganhando algumas horas, né, na disciplina. E quem também for aluno da pós-graduação do curso de Linguística Aplicada presente, só mencionar isso também, que depois vai ser mais fácil fazer o registro. Bem, Jorge, você trouxe várias questões assim, muito, muito importantes. Eu acho que no primeiro momento, de mostrar para quem não conhece essa rede federal, entender que é um campo bastante complexo, que o professor, na verdade, às vezes recebe uma certa representação de que é um docente de educação básica, mas é um trabalho que vai muito além disso, de atuação só na educação básica e tecnológica. Essa educação tecnológica é entendida até a pós-graduação e não somente a graduação,
isso demanda dele um envolvimento, né, político, de conhecimento da instituição, e não meramente uma briga, como você deixou muito claro, da presença da língua no currículo. Claro que é uma briga constante para manter o espanhol no currículo, mas não é meramente por estar, é uma política muito maior, muito mais ampla, né? Que a sua fala me levou a pensar muito num texto da professora Celada, que é aquele texto das razões das línguas, em que ela vai analisar, na verdade, um artigo de um filósofo argentino publicado num jornal, né, de Córdoba, em relação às línguas do saber e a necessidade de a gente valorizar muito mais o saber de cada língua, né, para que a gente não tenha essa visão monolíngue de ciência, porque quando a gente tem essa, na verdade, imposição de uma determinada língua como o inglês, como língua de ciência, a gente tem aí, de uma certa forma, um apagamento das outras línguas, que também tem a sua capacidade, o seu potencial singular, mas ao mesmo tempo um distanciamento, mais uma vez, da sociedade com a universidade, que é justamente um pouco a proposta contrária dos institutos federais, né? Você mesmo colocou essa necessidade de um instituto federal, quando ele está inserido numa determinada região, de valorizar esses saberes locais que são produzidos e que têm que fazer parte de alguma forma do currículo, né? Das disciplinas e da língua estrangeira está aí. Então, por que eu lembrei desse texto? Porque, na verdade, algumas conclusões são colocadas ali pela professora Celada, e uma delas acaba sendo de que é uma política muito maior, né? Então, assim, a política de inserção de uma língua na educação básica, de uma certa forma, ela afeta, sim, a política de valorização, de reconhecimento das línguas estrangeiras adicionais no ensino superior. Na verdade, acaba sendo um único bloco, né? Ou seja, decisões de políticas neoliberais que nós tivemos, como você também falou, por exemplo, desde a LDB de 61, de 71, que começou o caráter aí da disciplina adicional, quer dizer, adicional fora do currículo, optativa, que desencadeou, né, em vários desdobramentos. A gente tem isso no governo no momento atual, que de uma certa forma é uma imagem muito presente também nesse corpo, né, de docentes dos institutos federais, das antigas escolas técnicas, que constrói uma certa representatividade, uma certa imagem para o ensino do inglês, desconsiderando outras línguas, outros saberes. Né? Então, assim, é uma política que precisa estar articulada, educação básica, educação superior, né, para ela funcionar, principalmente numa instituição em que você tem cursos, na verdade, técnicos, você pode ter uma certa verticalização, né? Então, tem cursos da área de humanas, da área técnica, e você pode também ter uma certa licenciatura em letras em alguns institutos, e às vezes as políticas acabam sendo contraditórias, né? Então, você não faz algo na educação básica daquele instituto, mas no ensino superior você tem um outro discurso de formação docente, né? Sim. O que é muito, muito complexo. Mas, assim, a sua fala também me levou a pensar que, na prática, essas políticas de internacionalização presentes ainda na rede federal, e aqui a gente só está recortando os institutos federais, Cefetes, o Pedro II, que também pertence a essa rede, mas um pouco mais recente, mas se a gente parar para pensar, foi a partir desse ano que nós tivemos os primeiros editais no âmbito macro, para a rede federal, mas se restringindo aos institutos federais. Eu estou falando de 2 editais que foram divulgados esse ano para cursos, né, eu acho que você já sabe a que eu estou me referindo, mas a cursos, um de gramática, né, para professores, né, um de gramática da língua espanhola e o outro, até esqueci, um cultural, mas sempre nesse prisma de uma visão mais do norte, né, uma visão de Espanha desde um determinado centro, apagando totalmente aquilo que você falou no início da sua fala, da importância de construir políticas mais locais, mais regionais, de aproximação de institutos federais com outras realidades existentes aqui na América Latina, né? Então, pela primeira vez, eu acho que na história da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, nós tivemos 2 editais para professores ainda, que acabaram, né, limitando a professores de institutos, retirando aí professores do Pedro II e, por exemplo, dos colégios de aplicação, que também são professores da educação da rede federal. Então, são políticas iniciais de internacionalização, mas muito pouca política
para os alunos, seja da educação do ensino médio, principalmente. A gente vai ter nos próximos dias uma fala, né, uma pesquisa de doutorado que acabou de problematizar essa questão, da professora Fernanda Peçanha, que estava aqui na live, acho que ainda está, que problematiza essa questão da internacionalização já no ensino médio. E também poucas políticas que vão possibilitar que um professor de língua, no caso aqui de espanhol ou de outras línguas, tenha acesso a essa vivência internacional, a conhecer outras realidades educacionais, que isso está aí em consideração ao que o Jorge falou. Jorge, uma coisa que eu também acho, um ponto que eu acho muito importante, eu anotei aqui já algumas perguntas, mas um ponto que eu acho muito importante para a gente problematizar, pensando que a presença do espanhol ou de outras línguas estrangeiras adicionais no currículo não é uma mera questão de carga horária, né, mas pensar nisso que você falou, de uma construção científica, colaborativa, mostrar que a presença da língua tem outras implicações. Eu acho que seria interessante assim, a gente retomar um pouco, que talvez não é muito claro para quem nos assiste, porque há professores da rede e outros não, essa questão de perspectivas de trabalho. Né? Então, assim, que perspectivas são essas de trabalho com a língua espanhola que permanecem ainda hoje, que já foram mais presentes, que estão presentes agora, que tendem talvez a mudar com essa chegada da BNCC. Talvez com isso, assim, caso você queira falar um pouquinho mais sobre isso, a gente acaba respondendo um pouquinho a pergunta do Rafael. Em primeiro lugar, eu só queria destacar o comentário da professora Aparecida de Jesus Ferreira, que para mim é um referencial teórico, que eu leio bastante. Muito feliz do seu comentário, assim, dessa nossa iniciativa, da gente estar aqui também no Instagram discutindo sobre línguas, né? Conversas sobre línguas. Teve um comentário também do Jefferson destacando essa iniciativa. E aí uma pergunta do Rafael para você, Jorge, que eu acho que dá para vincular com essa questão de perspectivas de trabalho com espanhol e o que vem por aí. Qual o papel das práticas de linguagem dos estudantes de língua estrangeira em articulação a essa necessidade de presença dos saberes locais, tentando ir um pouco, tentando se distanciar dos saberes hegemônicos? Eu acho que foi mais ou menos isso que o Rafael colocou. Se você puder falar um pouquinho. Nós também tivemos uma colocação da professora Ileana, um beijo, Ileana, do Instituto Federal Fluminense, falando que no Instituto, no campus de Quissamã, há a presença da língua espanhola no ensino médio. Quer dizer, o espanhol está no ensino médio como um ano de oferta, pelo menos obrigatória, e há outros professores que foram sinalizando na live que também estão presentes de institutos. Bom, em relação a essa questão de uma possibilidade de articulação de saberes locais, a partir da proposta, de uma proposta de ensino de língua estrangeira, eu acho muito interessante o trabalho que a Serrane propõe naquele livro Discurso e Cultura, na aula de língua, se não me engano o título, mas é Discurso e Cultura, de 2005, pela Pontes, em que ela propõe um currículo multidimensional discursivo para se pensar, então, práticas de ensino de línguas estrangeiras, né? A partir de uma perspectiva da análise do discurso materialista, a autora propõe que se parta da realidade do aluno para ter acesso a saberes discursivos, linguísticos e culturais na língua estrangeira, né? E é muito interessante a proposta de trabalho que ela coloca, porque você não ignora que o aluno é uma tábula rasa, né? Ele tem já um saber, uma vivência antes de entrar na escola, né? Uma vivência de sujeito, né? Inserido no mundo. E acho que isso é muito interessante partir dessa realidade desse aluno específico, né? Ou seja, o professor dentro de uma sala de aula, para poder trabalhar, então, que temas poderiam ser articulados com o ensino de língua. Lógico que a gente vai ter uma limitação do currículo, vai ter uma limitação de quais materiais vão estar disponíveis para se fazer esse tipo de abordagem, mas sempre é possível pensar em
e uma articulação com esse saber que esse aluno já traz de si, né? Então, por exemplo, mesmo esses temas muito explicitamente comunicativos, que eu acabei citando de forma muito pobre, mas como exemplo de uma abordagem muito descontextualizada, a gente pode pensar em perguntas, em uma contextualização de como esse aluno vê tais problemas. Então, como que ele vê a formação familiar, como ele vê a possibilidade de família, por exemplo, né, quando estou pensando em famílias, ou quando se vai pensar em temas relacionados ao trabalho, a cursos, a formação social, o que esse aluno traz de conhecimento sobre isso para depois se projetar, então, como esses temas seriam discutidos na língua estrangeira, né? A gente tem que pensar que a rede federal, na sua diversidade, nas suas possibilidades de trabalho, ela possibilita que a gente possa fazer essa articulação com esse contexto específico, né? Então, pensando, por exemplo, em campos de institutos federais da rede federal que estejam inseridos em contextos muito diversos, díspares, desses saberes hegemônicos, eu não vejo uma outra possibilidade de articulação senão partir do contexto local, né? Eu estou falando mesmo eu falando de uma posição muito hegemônica, vamos dizer assim, né? Eu estou na capital de São Paulo, né? No estado de São Paulo, uma cidade com muitos recursos, com muitas possibilidades de trabalho. Mesmo aqui em São Paulo, eu não posso tomar certos temas como evidentes, né? Mesmo porque eu tenho alunos que vêm de diversos contextos sociais, de outras cidades, de diversas formações, alunos que tiveram espanhol no ensino fundamental, alunos que não tiveram espanhol, alunos que nunca viram espanhol, alunos que veem séries, que escutam músicas em espanhol, né? Então, valorizar esse saber prévio que esse aluno possui em relação ao tema que eu estou abordando, eu vejo como uma possibilidade de articulação com esses saberes que eu mencionei anteriormente, né? Tanto no ensino médio quanto nas outras práticas de língua, quanto superior, quanto de formação continuada, cursos de pós, etc. Né? Sim. Bem, nós tivemos aqui mais... Quer dizer, Anderson comentou primeiro se pode fazer uma pergunta, sim. Eu acho que assim, a gente já está com 42, quase 43 minutos de live, então é o momento, quem quiser lançar perguntas aqui para que a gente possa construir alguma ideia, comentar sobre, é o momento. Então, Anderson, você pode enviar a pergunta. Tem um comentário da Juliene em relação à existência da licenciatura em Letras, Português e Espanhol no campus de Restinga, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu mesmo assim, me interesso por isso, assim, pesquisei sobre esses cursos de licenciatura, porque quando eu entrei logo na rede federal, assim, fui professor do Cefet Rio de Janeiro, para mim era um grande contrassenso algumas realidades, né? Naquele momento ainda de 2007, não era Instituto Federal, mas era centros tecnológicos, você não ter espaço para a inserção do espanhol como língua estrangeira e você ter formação de professores. Então, que rede era essa que tentava ser uma rede que tentava buscar aspectos e políticas comuns, mas ao mesmo tempo, né, você tinha licenciatura em um curso, em um determinado instituto, dificuldade de implementar outro, né? O que alguns colegas também estão colocando, em relação a cada instituto não tem uma padronização. Isso, para quem não conhece, durante muito tempo, né, foi difícil já reunir professores de espanhol dos institutos para pensar quais práticas vocês desenvolvem, que concepções de ensino vocês defendem. E a gente conseguiu, no ano de 2017, compilar aí, alguns artigos para pensar essa rede. E, com isso, algumas constatações, né, em termos de abordagens diferentes. Por exemplo, o Jorge deu a perspectiva de trabalho, de pensar o currículo da língua espanhola, pensando os eixos da Serrane. Mas a gente tem muita presença ainda no currículo de uma perspectiva voltada para uma abordagem comunicativa. A gente tem ainda currículos pautados na abordagem de línguas para fins específicos. Eu mesmo assim, tenho muito interesse
de um espanhol voltado para fins específicos, mas não uma perspectiva tradicional. A gente vai ter uma live justamente sobre esse assunto com a professora Camila, que acho que está também ao vivo na live, para a gente tentar desconstruir essa visão ainda de uma língua técnica, de uma abordagem instrumental, que é uma visão muito presente ainda, quando às vezes a gente vai criticar, tal professor trabalha por uma abordagem instrumental, mas o que ele está entendendo ali como instrumental? É correto usar essa nomenclatura ou não? Né? Mas assim, nós não temos uma padronização em relação a currículo ofertado na rede, nós temos às vezes o próprio Jorge, né, é professor de um dos maiores institutos do Brasil e com certeza não tem uma padronização ali de carga horária em cada campi. A gente não tem uma padronização de concurso para a seleção desses professores, então a gente tem alguns institutos que têm pontos que estão coerentes com isso que a gente está falando aqui, de valorização das vozes do Sul, saberes decoloniais, preocupados com as políticas linguísticas vigentes, mas outros totalmente pensando língua pela língua como instrumento, e a gente está selecionando o professor que pode vir a trabalhar nessa rede, sendo redistribuído. Então não há, na verdade, às vezes, um reconhecimento de que trabalho é esse que cada instituto desenvolve nas suas micro-áreas, não é, Jorge? Porque acho que isso tem muito a ver com a formação que esse professor teve, né? Porque quando ele passou por algum programa de pós-graduação, ele teve uma formação específica que nem sempre é valorizada enquanto possibilidade de trabalho, ou às vezes é a única possibilidade de trabalho que esse professor vai adotar no seu trabalho no Instituto Federal, né? Então acho que tem muito a ver com isso também, né? E também pela ausência de uma política linguística federal, né, que pense a presença das línguas. Na verdade, há uma que é do monolinguismo do inglês, né? E mesmo o inglês saiu agora com uma BNCC, mas cada campus vai pensar um PPC específico, vai pensar uma proposta de trabalho específica, e então isso muito corrobora o que você acabou de colocar, né? Sim. Jorge, nós temos aqui duas perguntas. Uma primeira da Eva. Como você vê a parceria entre os docentes das disciplinas técnicas e as disciplinas propedêuticas? Que a pergunta está desmembrada, mas eu estou tentando... eu só não sei qual é o campus da Eva. E nós temos também uma pergunta... Estou me embolando tudo aqui. Um comentário pergunta em relação a como você ou eu, assim, a gente consegue avaliar o curso da licenciatura em letras, eu acho que é do Instituto Federal de São Paulo. E tem uma pergunta... Jorge, quer começar por essas? Pode ser. A primeira... desculpa, Evânia. Evânia eu conheço. Um beijo, Evânia. Do Instituto Federal Fluminense. De Pádua. Eu vou falar da minha experiência, né, do Campo São Paulo. Nós não temos muita articulação com as demais áreas. Agora está se discutindo currículos de referência e uma reformulação dos PPCs. E agora está havendo um intento, né, de se pensar uma articulação. Porém, com essa quarentena, acabou se interrompendo um pouco o trabalho em relação a isso. Porém, tanto no capítulo desse livro que você fez referência, que a gente publicou em 2017, justamente, quanto o artigo que eu publiquei agora na Beat, eu faço menção a alguns discursos que circulam em relação ao ensino de línguas. Não faço menção a quem disse, mas são geralmente discursos que denotam uma certa posição de deslocamento do espanhol e mesmo do inglês na presença do currículo, né? Muitos veem as línguas estrangeiras como acesso a saberes específicos dos cursos, ou seja, uma posição muito instrumental, né? Nessa posição mais tradicional que você fez menção, né? Ou seja, para ler um manual técnico, para ler sites do curso específico, para ter um vocabulário específico.
Então, essa visão do papel das línguas estrangeiras, né, de uma posição extracurricular, eu diria, que é uma posição que não é única dos institutos federais, mas que tem acontecido também nas escolas de ensino médio particular, né, de delegar as línguas estrangeiras a um lugar extracurricular, ela tem uma posição muito de pensar um caráter muito instrumental dessa língua, né? Ou seja, eu vou aprender a língua estrangeira para ter uma proficiência específica para acesso a um saber. Não que ela seja própria um saber, né? Que é essa que é a posição que eu defendo, né? Que a língua em si, ela tem na sua materialidade um saber construído historicamente, socialmente, do lugar que ela circula, e por isso ela é uma possibilidade de outra de acesso a uma posição de mundo, né? O que esses gestores, diretores, outros colegas de outras áreas veem não digo que é a maioria, mas é um discurso comum, é justamente delegar línguas estrangeiras com um papel muito específico, um papel instrumental de acesso a um saber outro, que é o saber das disciplinas, né? Bem, Jorge, eu queria destacar aqui a presença também na live da professora Gretel, da minha supervisora de pós-doc. Sim, foi minha professora também, um carinho enorme pela Gretel. Obrigado muito por tudo, né, pelo carinho, por estar aqui. Aí a Gretel perguntou sobre o cronograma das lives, e eu também tinha esquecido de pedir isso. Pessoal, a gente tem ainda quase 9 minutos de live, mas se vocês puderem comentar assuntos que vocês gostariam de discutir, para quem chegou depois, na verdade, a ideia dessas lives é muito pensada, a ideia foi pensada para os meus alunos da pós, de um curso de linguística aplicada, mas nada impede de a gente discutir outros assuntos, e aí eu dependo disso também, dessas sugestões para que a gente pense as próximas lives, mas já no máximo até sábado eu pretendo, Greta, divulgar o tema, alguns temas, alguns convidados também das próximas. Já está aqui também a Camila, já sinalizou, da FATEC, que é a nossa convidada de sexta-feira para falar sobre fins específicos. Mas o quanto antes eu divulgarei na página do Facebook do CAP UFRJ, CAP Espanhol UFRJ, também divulgarei aqui no meu perfil, vou encaminhar para o Jorge, para os colegas, né? A gente vai tentar fazer essa informação circular. Também tem uma pergunta da Gretel, Jorge, porque o Jorge também, no campus São Paulo, tem um curso de licenciatura, mas eu acho que a habilitação é em português. A Greta, ele pergunta sobre a procura desses cursos após a Lei 13.415, a reforma do ensino médio, porque com isso a gente tem aí com certeza, quando a gente retira uma determinada língua do currículo, a gente tem, de uma certa forma, uma evasão, né, ou uma não procura. Só para não esquecer, quem é aluno da UFRJ, se já puder, da graduação de didática e da pós, para não esquecer de colocar nos comentários o nome e o sobrenome. E aí a gente tem quase uns 7 minutos, e aí com isso, Jorge, se você puder responder a questão e já encerrar, né, fazer suas palavras finais, mas eu também queria voltar aqui a alguns comentários, agradecer a presença de outros colegas. O Marcelo também destacou essa iniciativa das nossas conversas, a professora Doris, que também estará aqui conosco em breve, e outros colegas que eu estou vendo aqui, Janaína e Maurício de São João del Rei, e muito obrigado pela presença de todos. Bom, eu posso falar pelo curso de São Paulo, que é uma licenciatura só de língua portuguesa, mas pelo que eu tenho visto em outros campi, houve novos cursos de licenciatura de habilitação dupla, né, português e inglês, creio que em Sertãozinho, Cubatão, Campus Pirituba de São Paulo, e Avaré, como disse a Flávia, né, tem o português e espanhol, e em São Paulo é só português, né. O que eu posso dizer é que em São Paulo não houve diminuição também. O que eu percebo é uma invasão depois, durante o curso, que ocorre também em outros, por diversos fatores, né? Fatores de assistência estudantil, que às vezes alguma assistência estudantil acaba falhando em fazer com que esse aluno permaneça na instituição, ou também a própria questão de que a carreira é um curso de licenciatura, não é de bacharelado. Então tem muito
muito aluno que entra no curso com uma visão de